Paz do Senhor Jesus para todos. Boa noite. Glória a Deus. Todo mundo me ouve bem? Amém. Mandé me ouve? Raquel me ouve? Glória a Deus. Maravilha. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Mas para você que é o nosso visitante, eu tenho um novo recado para você. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Você está na DMV, a igreja que vai fazer o independente estremecer. Amém? Amém? Você está na DMV, a igreja que vai fazer o independente estremecer. Bom, e a pergunta que eu tenho para você hoje é essa: e se Jesus tivesse se revoltado? Isso é uma pergunta que causa espanto a algumas pessoas. Algumas pessoas falaram: isso aí é estranho. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou assim: eu sempre me fiz essa pergunta, mas e se Jesus tivesse se revoltado? O Evangelho de João, capítulo 2, versos 14 e 15. Quero compartilhar essa palavra com você e quero que nós venhamos ouvir um pouquinho do que Deus quer falar conosco nessa noite. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, os bois e ovelhas, e os espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Jesus está no templo. Amém? Você pode repetir isso comigo? Jesus está no templo. Jesus está no templo. E a verdade é que o templo hoje não é o mesmo templo em que que existia no passado. No passado o templo era feito por mãos de homens. Era onde uma vez por ano, ou uma vez ou outra, Deus se manifestava aos homens. Mas o livro de Atos vai dizer assim: estava entre os nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés, o que fizera segundo o modelo que tinha visto, o qual os nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais, até os dias de Davi. Sei que é difícil o texto, mas a verdade é: o templo, o tabernáculo, o lugar onde Deus se manifestava, andava com eles. A gente tem falado isso há alguns dias aí. Então, alguns desmontavam, levavam e montavam novamente o tabernáculo. Eles levavam aonde Deus iria se manifestar. Nos dias de Davi, que achou graça diante de Deus, pediu para que pudesse achar o tabernáculo de Deus, de Jacó. E Salomão edificou a sua casa, onde houve o templo de Salomão. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. O microfone ele sempre implica comigo. Glória a Deus. Maravilha. A verdade é, naquele tempo Deus ele se manifestava em lugares específicos, mas hoje Deus ele não se manifesta mais em templos feitos com mãos de homem. Hoje Deus ele quer que você seja a morada dele. Deus hoje faz com que eu e você sejamos a sua habitação. Deus ele habita em mim, ele habita em você. Ele quer te usar para que você, através da presença dele, manifeste em você, vidas sejam tocadas, vidas sejam alcançadas, vidas sejam completamente transformadas. Só que Jesus agora ele estava no templo e ele viu que havia muita corrupção no templo. Ele viu que aqueles homens fizeram a casa de Deus, o lugar onde que era para ser a manifestação de Deus, em um lugar de negócios. E Jesus ele entra naquele lugar e vendo tudo aquilo, ele começa a expulsar aqueles que vendiam. Eles vendiam coisas dentro do templo.
momento em silêncio. Porque tem pessoas que vão atrás de situações como essa. Infelizmente, as pessoas, elas querem algo material, elas querem um Deus material para elas tocarem, elas querem um Deus que vá se manifestar através de alguma coisa. E infelizmente, se você fizer uma campanha nas igrejas, hoje nós vamos ter a campanha do pão adormecido lá do alemão, né? Aí a Roberta trouxe o pão do alemão. A Roberta, mas eu não trabalho mais no alemão, mas está guardado há 6 meses, mofado. Aí se você faz aquela campanha do pão adormecido que tinha no alemão, algumas pessoas vão falar, estranho isso, mas outras vão falar assim, esse negócio deve ser bom, deve ter um milagre aí, deve ter algo aí. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão ali, olhando para algo material e achando que é a presença e a manifestação de Deus. E por isso, pessoas vendiam no templo. Agora, infelizmente, outras pessoas, elas chegam também na casa de Deus querendo fazer uma moeda de troca. Eu só entro nesse lugar, Deus, hoje, se tu falar comigo, se tu não falar o resto da Bíblia, eu faço, eu aconteço. Infelizmente, algumas pessoas acham que se entrar nesse lugar e não saírem com o seu carro zero, se não saírem com a sua bênção, se não saírem com o seu casamento ou a sua vida transformada, de nada valeu. A verdade é, você precisa ter a presença de Deus te moldando, te modificando dia após dia, para que você possa alcançar tudo que Ele tem. Porque tem pessoas que querem simplesmente colocar Deus na parede e falar, eu tenho que receber a minha bênção, eu tenho que receber algo. Infelizmente hoje, pessoas ainda estão na mesma sintonia do passado, fazendo o lugar onde é lugar de manifestação da presença de Deus, um ambiente como esse, apenas um prédio. Mas pessoas como nós trazemos a presença de Deus para o ambiente e algumas pessoas entram achando, ei, ou eu entro nesse lugar e recebo o que eu quero, do jeito que eu quero, ou Deus não existe. Infelizmente existem pessoas ainda com essa mentalidade. Mas no passado nós fizemos uma peça. E o nome da nossa peça era Jesus Revoltado. Imagina se Jesus se revoltasse. Nós passamos na rua, nós batimos de casa em casa e nós falamos assim, e se Jesus tivesse se revoltado? E se Jesus tivesse desistido de mim e de você? E se Jesus simplesmente tivesse dito, ei, por esse aí eu não vou morrer não. Imagina Jesus na vida dolorosa, apanhando, sendo humilhado, sendo castigado naquele percurso e ele, pá! Hoje eu não vou morrer não. Eu não vou morrer por causa de você não. Porque eu sei que você vai dar a desculpa que hoje estava chovendo, eu não fui na igreja, mas se fosse para ir para o bairro, você ia. Eu sei que você vai dar a desculpa, depois eu falo com o pastor que eu estava com dor de cabeça. Eu sei que você simplesmente vai fazer o quê? Trocar a minha presença, trocar a minha casa pelo final do jogo do Flamengo, pela vergonha do Flamengo. Infelizmente agora não gosta de zoar o Flamengo, esse gosta, né? Mas a verdade é, as pessoas começam a trocar Deus por coisas supérfluas. E imagine se Jesus ele tivesse olhado para mim e para você e falado assim, ei, por causa do seu pecado eu não vou morrer mais. Imagine se Jesus colocasse a gente na parede como a gente quer colocar ele muitas das vezes. Se não fizer, eu não faço. Se eu entrar naquele lugar e a minha bênção não chegar. Imagine se Jesus tivesse se revoltado e desistido de morrer por mim e por você. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu de mim e de você. Então, em nome de Jesus, entenda que antes da cruz existia um templo. Depois da cruz, você é esse templo. Você é aquele que precisa ser a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Você é o lugar onde Deus quer habitar. Muito obrigado. Você é o lugar em que Deus quer habitar. Glória a Deus. Jesus expulsou os que vendiam, que entravam no templo. Pessoas entravam e saíam achando que aquele lugar era o lugar de fazer troca de moeda. Entrego, se Deus me der, eu faço. Se Deus não der, eu não faço. A verdade é essa. Mas você precisa entender. O Evangelho
Evangelho, na maioria das vezes, é o Evangelho de renúncia. Na maioria das vezes, é você chegar aqui com o seu coração completamente destruído e falar: Deus, eu me arrasei todo lá fora. Foram as minhas decisões que me mataram. Foram as minhas decisões que me destruíram. Foram os homens que me destruíram. Foram as situações adversas que me destruíram. Mas eu cheguei neste lugar hoje e eu quero ser transformado pela Tua palavra. Eu quero ser tocado pela Tua presença. Senhor, eu estou cheio de dívida, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de situações. Eu não tenho condições de pagar essas dívidas. Mas, Senhor, eu quero Te adorar independente das minhas dívidas, independente das situações. Porque muitas das vezes nós esquecemos que é necessário renunciar a algumas coisas. Você precisa entrar neste lugar para que Deus possa moldar você, para que aí sim Ele possa entregar a você tudo aquilo que Ele tem que entregar, para que aí sim Ele possa colocar você na posição que Ele te chamou para estar. Porque muitos de nós queremos cargos, posições, queremos ministério, queremos 300.000 coisas, mas não queremos ser guiados, não queremos ser pastoreados, não queremos ser orientados e não queremos viver a vontade de Deus. O que eles compravam? Mateus capítulo 21, verso 12, conta a mesma história. E vai dizer assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e todos os que compravam. João fala que ele expulsou os que vendiam, mas Mateus diz, ele também expulsou os que compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. A verdade é o seguinte: Deuteronômio capítulo 16, ele fala sobre 3 Páscoas importantíssimas para o... 3 Páscoas, eu falei? 3 festas importantíssimas para o povo de Israel. E uma delas é a Páscoa, né? Saiu Páscoa, né? A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas a verdade é que, ao menos uma vez no ano, aqueles homens eles precisavam ir para uma dessas festas. Judeus, né, espalhados pelo mundo inteiro, eles precisavam ir ao menos uma vez em uma dessas festas, era algo obrigatório. Só que o mais interessante é, no momento em que você se preparava para ir para adorar a Deus no templo, no momento em que você se programava para ir, não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito. Aqueles homens, eles sabiam que era necessário levar uma oferta. Não se chega diante de Deus com as mãos vazias. Não se chegava diante de Deus de qualquer jeito. Ah, hoje quer saber? Vou entregar essas moedas que estão no meu bolso, que eu nem lembrei que eu ia ver na igreja, eu nem lembrei que tinha que ofertar, eu nem lembrei que era dia de adorar a Deus. Não, aqueles homens, eles tinham uma lei. E a lei mostrava: ei, vocês têm a festa para ir, vocês têm o dia da adoração, vocês têm o mês da adoração, mas vocês têm a responsabilidade de levar a oferta. Deuteronômio capítulo 16, depois vocês leiam. Então o que acontece? O cidadão, Êxodo capítulo 12, que vai falar sobre a Páscoa, né? E Deus fala com que matem o cordeiro, mas que seria um cordeiro de um ano, ou seja, era algo que era programado, era algo que era cuidado, era algo que era dia após dia amamentado, dia após dia trabalhado. Eu penso que eles sabendo, daqui a 6 meses é a festa, daqui a 1 ano é a festa, daqui a 1 ano eu volto para adorar, eles começavam a preparar a sua oferta. Eles separavam o melhor cordeiro, eles separavam o melhor boi, eles separavam o que eles tinham de melhor, porque não se entregavam de qualquer jeito para Deus. Aí eles tinham os seus animais, era como se fosse um animalzinho de estimação, era como se fosse algo muito bem cuidado dia após dia. Aí aquela família, ela sabia: esse animal aqui, a gente tem que alimentar todos os dias.
Esse animal aqui, a gente tem que limpar todos os dias. Ei, a gente não pode deixar com que ele fique solto por aí, porque ele não pode ter machucado, ele não pode ter manchas, ele não pode ser um animal que se perdeu por aí. Eles têm que estar separados. A oferta para Deus tem que ser separada. Mas acontece de que agora, aqueles homens estão no templo. É dia da adoração. Se você ler um pouquinho antes ali do que eu li, no Evangelho de João, no capítulo 2, você vai ver que Jesus estava chegando para a festa da Páscoa. E acontece o seguinte: aqueles homens deviam ter separado a sua oferta. Eles deviam ter cuidado dos seus animais. Eles deviam ter preparado o que eles iriam entregar para Deus. Mas acontece de que ninguém preparou. A verdade é que eles estavam comprando a adoração. E agora, pode até olhar para o teu irmão e falar assim: rapaz, o pastor vai jogar essa piada para tu. Né? Porque é sempre piada. O pastor está jogando a piada para mim. A verdade é, eles já não se preocupavam mais em preparar o culto. Meu Deus! Eles já não se preocupavam mais em fazer as suas primícias, a sua entrega diante de Deus. Ele acorda de qualquer jeito, ele anda a semana inteira de qualquer jeito, ele vê tudo quanto é lixo na televisão, mas no domingo, vai chegar lá no domingo, na hora que a irmã abriu o culto, diz: vai rasgar, Deus vai descer e vai falar comigo. Na hora que a irmã do louvor lá, o ministério de louvor, jejuou, orou a semana inteira, eles se consagraram para fazer o culto. Aí a gente vem, a gente não prepara o culto, a gente não ora, a gente não jejua, aí a gente joga a responsabilidade no pastor. O pastor tem que estar magro no jejum, ele tem que jejuar até ficar magro, ele não pode ter aquele cemitério de frango na barriga, ele tem que ser magro de tanto jejuar para que Deus fale comigo. Está entendendo? Aí a gente quer jogar a responsabilidade no outro. A gente quer chegar diante da igreja e comprar a adoração. Chegar ali e falar assim: Deus, hoje eu vou dar uma oferta aí. E aí tu fala comigo. Aqueles homens, eles estavam comprando a adoração. Aqueles homens, eles não se preparavam mais. Eles não separavam mais a sua família para falar assim: vamos cuidar do que nós vamos oferecer para Deus. Mas era uma família que um filho ficava no celular, o outro ficava jogado para lá, não sei mais o que, hoje é dia de culto. Criança, é dia de culto, tem que ir para a igreja. Aí aquela mulher gritando: tem que ir para a igreja, pelo da guerra, hoje é dia de culto. Não é? Nós vamos adorar o Senhor. Vamos louvar a Deus Todo-Poderoso. Hoje é dia de adoração, hoje é dia de... Glória a Deus. Não. Hoje é dia de culto, tem que ir para a igreja de novo. Está chovendo, não está vendo o que está acontecendo? A pessoa nem lembrou de cair. Hoje é dia de adorar a Deus Todo-Poderoso. Ei, já vou começar pela manhã orando e colocando a minha vida diante dele. Ei, já vou ler uma palavra, porque eu sei que Deus ele vai começar a falar comigo em casa. Ei, eu já vou preparar o meu culto e vou falar assim: vou fazer um jejum hoje, porque à noite Deus vai bradar naquele lugar. É preparar o teu culto e não chegar aqui jogando a responsabilidade no pastor, no louvor, no irmão que abriu. Não, até na oferta Deus vai. Aí a gente joga a responsabilidade para o outro. Aqueles homens estavam chegando no templo para comprar a adoração, para chegar diante do Senhor e oferecer qualquer rolinho, qualquer boi, qualquer coisa que algum cambista lá que trocava as moedas falou assim: vende isso aí para ele, vende isso aí para ele, que nem sabe como é que foi cultivado. E infelizmente a gente vai falar: Deus, vou fazer da mesma forma. Imagine se Jesus tivesse se revoltado e olhando para dentro de mim, de você hoje, falando assim: miserável, sem vergonha, não preparou nada do teu culto. E agora tu entra aqui e exige presença. Imagine se fosse assim. Mas Deus, por graça e misericórdia, ainda fala assim: ei, você não preparou nada, mas hoje ainda
aí traz alguém, ora pela tua vida, vem alguém que transborda algo sobre você. Mas não. A gente quer ficar a semana inteira no Free Fire e depois quer ouvir Deus falando com a gente. Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus! Vendo então os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia Jesus e os meninos clamando no templo, Hosana, Filho de Deus, indignaram-se. Eu quero ficar nessa palavra, indignaram-se. Os escribas, os principais sacerdotes, os crentes, os homens de Deus, aqueles que conheciam muito bem as Escrituras, eles ficaram revoltados porque Jesus entrou no templo, destruiu tudo, mas daqui a pouco nós vamos ler, Jesus curou, Jesus transformou, Jesus mudou vidas, Jesus foi fazendo sinais e maravilhas e daqui a pouco ele foi sendo adorado. Aí aqueles homens se indignaram e infelizmente eu posso olhar para muitas igrejas, para muitas pessoas, quando eu falo igreja eu falo de vocês, estou piada com você mesmo, né? Para muitas igrejas, para muitas pessoas que olham e falam assim, aí esse aí na igreja de novo, pô, isso aí estava lá no tráfico, isso aí estava bebendo, isso aí estava não sei o quê. A verdade é essa. Ué, agora virou crente? Infelizmente, agora virou crente, as pessoas, ao invés de falar assim, não, esse cara estava na vida totalmente perdida, esse cara estava nas drogas, esse cara estava na prostituição, esse cara não tinha jeito, mas agora eu estou vendo ele, agora ele canta no louvor, agora ele toca, agora ele é um ministro na casa de Deus, agora ele prega, agora ele faz com ousadia. Aí, ao invés da pessoa se alegrar pelo milagre que Deus está fazendo, ela fica indignada. Ela fala assim, como pode Jesus se sentar com publicanos e pecadores? Quantas das vezes eu já vi isso? Ei, esse cara aqui na igreja, toma cuidado com esse aí eu já conheço de outro exemplo. Não é Marinha, tá aí. Ih, rapaz, isso aí lá no sertão, isso é o terror, meu irmão, toma cuidado com a igreja. Aí fica tranquilo, Deus vai pegar ele. A verdade é que nós precisamos nos alegrar com o milagre que Deus está fazendo. Nós precisamos nos alegrar com tudo aquilo que Deus começou a fazer neste lugar. Pessoas entraram depressivas, pessoas que se cortavam, pessoas que tinham desejo de suicídio todos os dias e começaram a adorar a Deus. Encontraram Jesus neste lugar e falaram assim, agora eu só quero adorar, agora eu quero pular, agora eu quero vibrar, agora eu quero viver o Evangelho. Pessoas que não tinham mais expectativa de vida, mas entraram num lugar como esse, que muitas das vezes as pessoas julgam. Um dia a moça veio aqui e falou assim, eu pensei que era um baile. Falei, eu sei, parece, meu irmão, não tem problema. Mas ela falou assim, mas eu senti a presença de Deus. Está entendendo? A verdade é, as pessoas muitas das vezes vão julgar, mas elas não vão olhar e falar assim, olha só o que Deus fez na vida desse homem. Olha o que Deus fez na vida desse jovem. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Olha o que Deus está fazendo nessa casa. Olha o que Deus está fazendo nesse casamento. Ei, comece a olhar com os olhos da fé o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer neste lugar. A verdade é essa. Não seja como aqueles religiosos que apenas se indignaram por tudo ou todos os milagres que Jesus estava fazendo. Ao invés de olhar, puxa, esse Jesus, né, Maria? Oxe, esse Jesus é milagroso, esse Jesus transforma vidas, esse Jesus é o cara. Mas eles olharam para Jesus está sendo adorado, que autoridade esse cara tem. Pessoas com motivação errada, algumas que entram porque só querem receber, mas não querem ser moldadas por Deus. Outras que entram porque querem vender, mas não querem ser transformados. E outras que são religiosos, que estão anos e anos engessados num sistema religioso e não conseguem ver o milagre que Deus está operando. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido
converso com ele, pastor Carlos, pegou aqui, veio aqui, todas as vezes que eu converso com o pastor Carlos, ele fala a mesma coisa. Ele fala, Paulinho, eu fiquei impressionado com aquela oração no início do culto. O que vocês estão fazendo ali é algo sobrenatural. Porque no dia que ele veio, né, a gente estava aqui ativado, todo mundo orando, e a presença de Deus se manifestando de tal maneira. Eu estou falando, gente, não perca essa essência. Das 7 horas, vamos começar a orar. E orar, e orar. A gente bota o louvor, porque eu estou aqui no violão, às vezes não dá para liberar a minha adoração por completo, quando a bateria não dá para liberar. Eu estou no louvor e não dá. Então, o momento do louvor adorar, o momento do pastor, muitas das vezes adorar, porque eu estou aqui, o louvor está cantando, eu estou adorando, daqui a pouco eu vou lá para o microfone, daqui a pouco eu vou lá para não sei o quê. E aí a gente fica perto do momento da adoração, mas esses minutos iniciais eu falo assim, Deus, fala comigo. E aí aqueles minutinhos ali que a gente bota o louvor e a gente começa a orar, o ambiente começa a se encher de glória. Vidas começam a ser transformadas, vidas começam a ser tocadas. O pastor falou assim, aquele ambiente de oração que vocês começam a manifestar no início do culto, faz toda a diferença para o culto. Então você está chegando um pouquinho depois do culto iniciar, faz isso não, chega mais cedo. Porque quanto mais cedo você chegar, mais rápido a gente iniciar essa oração, e você se envolver nisso, você vai ver que essa casa será chamada lugar de oração. Essa casa será chamada de lugar de transformação. Ei, antes do culto começar, você vai ver pessoas se entregando para Jesus. Antes do culto começar, você vai ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Ei, não espere o culto começar. Comece a adorar, comece a se entregar, comece a dizer, Senhor, eu vim aqui nessa noite, o culto não começou, mas a tua glória já está sendo manifesta. Então você começa a clamar e declarar sobre esse ambiente, começa a profetizar sobre as cadeiras, começa a profetizar sobre os vizinhos de cima, os vizinhos da frente, do lado, de baixo, aonde quer que seja, começa a declarar antes do culto começar, ei Deus, esse lugar será chamado casa de oração, e as vidas lá fora serão impactadas por tudo que você aqui dentro. Porque quando você começar a ativar esse ambiente profético, meu Deus, a independência vai estremecer. Quando você começar a ativar esse ambiente profético, o vizinho vai falar assim, não dá para ficar em casa, não dá, eu preciso estar naquele lugar. O diabo vai bater em retirada e pessoas vão sair de casa. Ei, eu fui liberto lá dentro de casa. Mas você precisa ativar essa casa como casa de oração, esse ambiente como um ambiente profético e liberar no sobrenatural. Esteja aqui, mas esteja apontando lá para a tua casa. Ei, o meu filho que está perdido. Ei, a minha esposa que está não sei aonde. O meu marido que não está não sei o quê. Ele começa a profetizar e declarar. E você vai ver o milagre acontecer. aleluia. Muitas vezes nós esperamos o ungido, do suor ungido, botar a mão e orar. E às vezes Deus está falando assim, poxa, faz muito mais efeito o coração de uma mãe com um grito lá, orando pelo filho, de uma esposa que ama o seu marido e sabe que ele está completamente perdido. Faz muito mais efeito o filho orar pelo pai do que o pastor. O pastor não é melhor que ninguém, a oração dele não é melhor que a sua. Pode ter certeza. Aquele templo, aquele sacerdote se quebraram. Agora você é templo. Agora você é casa. Agora você é boca de Deus nessa terra. Você pode ser usado e usado para mudar a tua casa, a tua família, o teu bairro, aonde quer que você colocar a planta dos pés. Amém? Amém. Mas nós temos convertidos em covil de ladrões e foram ter com ele no tempo cegos e coxos e os curou. Precisamos saber que a nossa casa será chamada casa de oração. Mateus capítulo 7, versos 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, homens,
A resposta da tua oração está lá, mas você nunca orou. A resposta está lá, mas você nunca clamou. Deus está querendo liberar, mas você nunca pediu. A verdade é essa. A oração foi o único assunto que Jesus falou por 2 vezes no Sermão da Montanha. Mas nós não oramos. Mas nós deixamos a oração em último lugar. A oração pode mudar coisas, mas acima de tudo, a oração muda os homens. A oração muda você. A oração transforma você. Quanto mais você ora e fala, Deus, eu preciso ser transformado. Quando você é transformado, o seu redor é transformado. Porque muitas das vezes é a sua forma de pensar que está errada. E aí você está querendo que alguém se converta do teu lado, mas essa pessoa só vai se converter quando vê você convertido. Mas essa da igreja há 300 anos, mas ainda não se converteu. A gente está falando, Pedro, no dia que se converter. Em segundo lugar, é lugar de transformação. Foram ter com Jesus cegos e coxos, lugar de cura, lugar de transformação. Só que você precisa mostrar quem você é. Você tem problemas, você tem dificuldades, você tem os seus pecados? Tem! Só que muitas das vezes você vai ver Jesus falando assim, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que o cidadão era cego. Ele estava lá, Jesus, filho de Davi! Ô Jesus, o que tu quer que eu te faça? Ele podia falar, pô Jesus, tá vendo? Eu não sou cego, mas estou querendo dar uma volta de bicicleta. Jesus sabia que ele precisava enxergar. Mas o que tu queres que eu te faça? Jesus, ele sabe do teu pecado. Jesus, ele sabe do teu erro. Só que você, ao invés de falar para ele, Senhor, eu sou um mau caráter, eu sou um pornográfico, eu sou um maconheiro, eu sou um drogado, eu sou isso, eu sou uma criança, eu sou infantil, eu ainda não amadureci, eu não cresci, eu não avancei. Ao invés de você falar para ele, você se esconde. Vou ficar escondidinho aqui, porque sabe-se lá o que Deus vai falar, sabe-se lá o que o irmão vai falar. Não se preocupa com o irmão, não. Se preocupa que Deus, ele estava gritando, Adão, onde é que tu estás, Adão? Deus, ele estava procurando Adão, mas Deus sabia onde Adão estava. Deus estava procurando Adão, mas ele sabia onde ele estava. Deus está perguntando qual é o teu pecado, mas ele sabe qual é o teu pecado. E muito mais do que o teu irmão, o diabo sabe. E aí ele te acusa todos os dias. Está entendendo? Então é melhor você confessar a Deus e falar, Deus, eu estou completamente perdido. Deus, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas tu sabes o que pode fazer. Tu sabes o quanto pode transformar a minha vida, a minha história. É necessário você colocar diante dele. Mas a gente prefere se esconder. Ou colocar a culpa no outro. Foi a mulher que tu me deu. Foi aquela mulher, miserável de mulher que me deu. Esse marido vai não sei o quê. Não. Confesse a Deus quem você é. Coloca, Deus, de repente está comigo mesmo. Eu preciso ser mudado e moldado. Eu preciso ser transformado. Eu sei que a minha mulher vai mudar, que o meu marido vai mudar. Eu sei que as coisas ao meu redor vão mudar. Até a igreja muda. Até a igreja muda. Que aí você fala assim, rapaz, eu vejo tantos defeitos na igreja, aquele pastor que fala daquele jeito, quer dançar e vem pregar. Aí você fala assim, não, realmente, agora Deus está falando diferente. E aí às vezes nada mudou, você mudou. A igreja mudou? Não, você que mudou. Porque você começou a olhar diferente. Você começou a ser transformado. Você começou a ser moldado. Você começou a ser colocado na posição que Deus queria para você. Entendeu? Muitas das vezes você vê Jesus olhar para as pessoas e perguntar, o que queres que eu te faça? E aí? O que você quer que Jesus mude em você? É necessário dizer onde você precisa ser curado. Esse é o lugar de cura, mas você precisa dizer a Ele, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa transformação. Em terceiro lugar,
lugar de adoração e louvor. E disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. A verdade é, Jesus ele começou a transformar vidas. Jesus ele começou a curar os cegos. Lembra do cego da semana passada, né? Não tem visão. Ele começou a curar os coxos. Ele começou a curar os drogados. Ele começou a curar os enfermos. Ele começou a curar os depressivos. Ele começou a curar os mal-humorados. Ele começou a transformar as vidas. E aí as criancinhas começaram a louvar: Hosana, Hosana ao nosso Rei. As criancinhas começaram a louvar a Jesus. A presença de Deus se manifestou no ambiente. E aí eles falaram assim: ei, você não está vendo o que está acontecendo não? Você não está vendo o que essas crianças estão fazendo? Eu achei interessante hoje, foi a Cauane, que acho que postou um negócio lá. Né? Vocês são mais alegres do que as crianças. Não, os jovens são mais alegres que as crianças. E as crianças, os jovens, né, dançando, pulando dentro da igreja e adorando e tal. E a verdade é, as crianças têm que ser nós. Na hora de adorar, na hora de buscar, na hora de servir, na hora de se entregar, nós não podemos ser esses adultos, maduros, perfeitos, cheios de Deus, cheios de teologia. Na hora de adorar, você precisa se entregar. Porque na época que tu era do mundão, descia até o chão, quebrava tudo. Aí na igreja, amantíssimo Deus, eterno Pai, eu vim aqui louvar. Aleluia. Glória a Deus. Para dançar no TikTok, para fazer tudo lá para o inferno, a gente faz aí. Para Deus, porque eu sou tímido, eu sou muito fechado, porque é o meu jeito. Fala, Deus, fala. É verdade ou é mentira? Entendeu? A gente vê, as pessoas fazem de tudo pro TikTok, vai não sei o que, pro inferno, vai pro baile, quebra tudo. Aí fala assim: mas é que eu estava meio mamado. Então, meu filho, não vos embriagueis com vinho, que causa contendas e dissensões, mas enchei-vos do Espírito Santo, e seja embriagado pela presença de Deus, e começa a agir como crianças diante de Deus. Fala: Deus, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te servir, eu não quero saber o irmão meu vai dizer, porque lá no bairro não me preocupei com ninguém. Agora eu quero te adorar, agora eu quero te servir, agora eu quero ser cheio dessa glória, dessa presença real. Está entendendo? Seja como as crianças. E o mais interessante é o seguinte: Jesus fala isso para eles. Mateus capítulo 21, verso 16. Só que Jesus estava citando algo que estava no Antigo Testamento. Salmos 8, verso 2. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Jesus errou. Jesus falou perfeito louvor. Aí o salmista disse força. Será que Jesus errou? Ou Jesus estava falando assim: ei, no louvor você encontra forças. Porque muitas das vezes você vai entrar aqui destruído. Porque muitas das vezes você vai entrar aqui acabado. Sem saber o que fazer da tua vida. É verdade. E a única coisa que vai te restar é adorar quando Deus não responde. É adorar Quando a dor te consome, a Deus acima de tudo. Adorar a Deus no dia do de tudo. Está entendendo? E aí você encontra forças. Muitas das vezes a gente fala assim: a gente vai encontrar o perfeito louvor, mas é no perfeito louvor que você vai encontrar forças. Talvez não vai ser pulando, sorrindo, se alegrando, talvez vai ser chorando e falando: Deus, é te adorar no dia do luto, é te adorar no dia da dificuldade, é te adorar no dia das situações difíceis da minha vida.
ficamos cheios da graça, e aí ficamos transformados e transbordados. Aí você fala assim, poxa, eu entrei nesse lugar destruído, sem entender o que estava acontecendo na minha vida. Mas depois da adoração, e não foi porque alguém aqui se consagrou mais, mas porque você se entregou mais. Meu Deus. Porque você falou, Deus, é te adorando que eu encontro forças. A casa de Deus é lugar de oração. A casa de Deus é lugar de cura. A casa de Deus é lugar de adoração. Adoração renova, restaura, dá forças. Deus não precisa da sua adoração. A verdade é que Deus ele não precisa da sua adoração. Mas você precisa adorar para você ser fortalecido. Dividir a sua adoração